bem-vindos ao Playtea em mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre qual é o papel dos pais na hora de dar limites para as crianças autistas. Esse é um tema super delicado, mas também importante de ser falado. Muitas vezes os pais acabam não sabendo como direcionar ou como lidar com o comportamento das suas crianças autistas. E por conta disso, acabam muitas vezes não direcionando esse comportamento da maneira correta e não dando alguns limites ou dando alguns direcionamentos na hora necessária. E esse é o vídeo do tema de hoje. Na hora de direcionar, de falar não e de impor limites às crianças, o mesmo comportamento pode desencadear uma série de outros comportamentos nas nossas crianças, especialmente as crianças autistas. A gente já falou aqui sobre os sentimentos que a palavra não pode gerar nas nossas crianças autistas. Mas também ele precisa ser falado e utilizado em algumas situações. Então, como mediar esses momentos? Dar limites, ensinar regras, fazem parte da convivência social que todos nós precisamos aprender. E quem são as melhores pessoas para direcionar e auxiliar nesse processo? Os pais. São os pais que cuidam, orientam, direcionam e levam essas crianças para explorar o mundo. E também são eles os responsáveis pelo direcionamento e também as regras e limites. Usar o não muitas vezes geram diversas emoções nas crianças. Podem ser frustrações, raivas, birras, que podem ocasionar vários comportamentos inadequados. Mas como utilizá-lo de uma maneira que não cause tantos comportamentos inadequados? Bom, observar a situação e tentar adequar a regra, o limite dentro daquele momento pode ser uma boa solução. E essa é a nossa primeira dica. Observe o ambiente e a situação que está ocorrendo com o seu filho, com a sua criança autista aí na sua casa. Depois de observar esse ambiente, tente conduzi-la para o que você acha mais correto naquele momento, sem ser aversivo, duro demais ou ríspido demais. Use mecanismos para direcioná-la sem necessariamente precisar usar do tom de voz alto ou da imponência física. Usar o não, dar limites, não quer dizer, em hipótese alguma, usar da força, do grito nesses momentos. Usar o não, impor limites, está muito mais relacionado a ensinar regras. E essas regras podem ser ensinadas com também brincadeiras, momentos lúdicos e agradáveis. Claro que às vezes direcionar, conter, brigar vai ser necessário, mas que ele seja a último caso, não é mesmo? Então, depois que você observou o comportamento e tentou direcionar essa criança para o que você achava correto ela fazer, chegou a hora de você começar a ensinar essas regras e limites para ela. E como você pode fazer isso? Você pode falar sobre regras e limites através do lúdico e do brincar. E como você pode fazer isso? Você pode contar histórias, você pode mostrar desenhos e figuras de coisas que podem e coisas que não podem ser feitas em determinados momentos. Por exemplo, você pode ter uma criança aí na sua casa que tem dificuldade em ficar sentada. Sempre que ela chega em um lugar, ela não consegue ficar sentada de jeito nenhum.
Ela sempre sai correndo, fica correndo em volta das coisas, esbarrando em tudo e em todo mundo. E isso causa em você um grande estresse porque você quer que ela sente. E causa nela também um grande estresse, porque toda hora alguém tenta bloqueá-la de alguma maneira e isso vai fazer com que ela fique mais irritada. Então, o que a gente pode trabalhar com essa criança? Antes de sair de casa, a gente pode começar a trabalhar com ela a preparação para o ambiente. Então, você pode começar falando como vai ser esse ambiente, o que vocês vão fazer, o porquê que ela tem que ficar sentada, como é que ela tem que ficar sentada e ir trabalhando todas essas questões com ela antes de ir para casa. Em casa, antes de ir para o ambiente. Quando você chegar lá, você pode levar coisas que sejam do interesse dessa criança. Normalmente, vídeos no celular ou um brinquedo que faça com que a atenção dela esteja mais focada para aquele momento. E isso faça com que ela aceite a demanda do direcionamento de sentar. Então, você pode dar um brinquedo e pedir para ela ficar sentada brincando com esse brinquedo. Você pode dar um vídeo e pedir para ela ficar sentada assistindo esse vídeo. Essas são algumas opções a curto prazo. Mas o mais ideal a fazer e o que você precisa fazer agora mesmo é ensinar as regras para essa criança. Então, selecione imagens de crianças sorrindo, crianças chorando, crianças fazendo birra, crianças fazendo coisas legais, crianças fazendo coisas ruins e comece a mostrar essas imagens para essa criança, como você estivesse contando uma história. E você vai mostrar a figurinha para ela e vai falar, olha, esse aqui, esse menino, ele tá jogando papel no chão. Pode jogar papel no chão? Não pode jogar. É feio, suja a rua. Ela fica triste. E aí você vai contando uma historinha. Você pode selecionar uma ação para ensinar por dia. Você pode ensinar ela à noite, como uma historinha antes de dormir. Você pode ensinar ela ao longo do dia, separar um momentinho para você selecionar uma figura e ensinar um comportamento para ele ou para ela e ir aos poucos trabalhando esse processo. Esse processo de ensinamento, de explicar e de contar histórias é um processo mais lento e que nem sempre é rápido que as crianças captam as informações. Mas muito melhor do que você apenas mostrar as imagens e executar as historinhas, é também você trabalhar a prática dessas histórias, trabalhar esse processamento prático das historinhas que você está mostrando para a criança. E essa é a nossa segunda dica. Depois de você observar o comportamento, tentar direcionar a criança, você vai começar a trabalhar a prática dessas ações. Então, primeiro, você vai selecionar figuras, desenhos, histórias que contem o que é o certo fazer e como é o certo se comportar em determinados ambientes. Depois que você selecionou, você vai partir para a prática e simular situações aí na sua casa. Você pode simular uma situação como essa do exemplo, de ficar sentado. Você pode pedir para a criança sentar e falar para ela sentar em determinado local e marcar um tempo de 1 minuto. E você fala para ela sentar e dar um desenho, ou sentar e dar um brinquedo. E se ela ficar por 1 minuto, você dá uma recompensa. Ou você pode pedir para ela sentar e contar de 1 até 10, contar de 1 até 20. Se ela conseguir completar até o 10 ou até o 20, você dá uma recompensa. E pode ser um abraço, pode ser um brinquedo, pode ser um doce. Você vai mediando o que você vai usar para parabenizar essa criança. Mas o importante é a gente começar a criar mecanismos para que essa criança entenda
que existem situações corretas e situações que não são corretas. As crianças autistas compreendem sim esse processo. Compreendem sim esse processo de troca, esse processo de certo e errado. E muitas vezes elas usam esses momentos para ganhar o que querem. Por exemplo, uma criança pode emitir um determinado comportamento de choro e birra em momentos em que ela sabe que aquelas pessoas que estão ali não sabem lidar com o seu comportamento e vão acabar cedendo e dando a elas o que elas querem. Vamos lá. Essa criança vai passear com os avós, vai passar o dia na casa dos avós e lá ela já sabe que o vovô e a vovó deixam ela fazer algumas coisas, como, por exemplo, comer doce antes do almoço, ou correr na lama, se sujar, fazer alguma coisa que em casa você, que é papai e mamãe, normalmente não deixa. E o que ela pode fazer? Ela já sabe muitas vezes o que você deixa e o que você não deixa ela fazer. Mas como ela está num local novo, com pessoas novas, ela vai testar, realizar algumas ações para ver se o comportamento vai ser aceito ou não. Então ela pode chorar para comer e pedir o doce e permanecer nesse comportamento de choro até conseguir o que ela deseja. Em casa, talvez, ela não realizasse esse comportamento de choro, porque ela sabe que você não vai dar para ela. Mas como ela está no local novo, com pessoas novas, ela vai testar, realizar essa ação de chorar. E aí ela vai permanecer com esse comportamento até ela alcançar o objetivo dela, que talvez seja o doce no exemplo. E aí, quando ela conseguir o que ela deseja, ela para de chorar. Esse foi um exemplo de uma ação, de um comportamento inadequado usado para conquistar algo que ela queria e que era do interesse dela, em um momento com pessoas novas. Então, ações desse tipo acontecem corriqueiramente no dia a dia. As crianças lançam mão de ações que elas sabem que em alguns momentos as pessoas podem ceder ao seu comportamento e elas vão realizá-la até conquistar o que desejam. E como a gente pode trabalhar isso? Através das trocas, e essa é a nossa terceira dica. Tente ensinar trocas com as crianças. Ah, você quer o doce? Tudo bem. Você vai primeiro almoçar tudinho para você ganhar o doce. Você quer o brinquedo? Tudo bem. Você vai primeiro fazer determinada ação para ganhar o que você deseja. Trabalhar essas relações de troca, de causalidade e de consequências são importantes porque elas vão começar a entender esse processo social e como essas relações sociais acontecem. Nem sempre ela vai ter tudo o que ela quer. Nem sempre tudo o que ela quer vai ser possível. Nem sempre tudo o que ela quer vai ser ofertado. E nem sempre tudo o que ela quer as pessoas estarão dispostas a fazer. Então ela precisa entender que nem sempre os seus desejos serão atendidos. Ela precisa aprender essas relações de causa e efeito, que ela pode sim conquistar o que ela deseja, mas ela precisa realizar essa determinada ação para alcançar esse objetivo. Então, essas trocas são importantes. E como você pode treinar isso em casa? Você vai primeiro observar o comportamento da sua criança aí na sua casa. Observe como ela reage a determinadas ações, como ela se comporta, o que ela faz e o que ela não faz. Depois que você observou isso tudo, você vai começar a entender quando essa criança reage de um jeito, quando ela reage de outro jeito, quando ela chora, quando ela não chora, o momento em que ela usa uma determinada estratégia de comportamento, o momento que ela não usa, quando é uma birra e quando realmente ela está
sofrendo, triste ou quer aquilo de uma outra maneira. Você vai começar a entender o comportamento da sua criança. E depois que esse processo de entender o comportamento da sua criança for estabelecido aí na sua cabecinha, você vai selecionar coisas que você sabe que ela gosta. Então, você vai selecionar coisas do seu dia a dia, do dia a dia do seu filho, que você sabe que essa criança gosta e que pode ser uma moeda de troca para você em determinadas situações. Pode ser um brinquedo, pode ser uma guloseima, pode ser um biscoito, um doce, um lanche, pode ser um vídeo, uma música, um abraço, um beijo, um passeio, uma volta de carro, uma ida até a pracinha. Você vai selecionar essas coisas que você pode usar para trocar com ela. E depois que esse processo já estiver consolidado, você vai começar estabelecendo essas conexões e essas relações. Então, você pode ver que quando a sua criança precisa tomar banho, ela sempre na hora de tomar banho chora e faz um comportamento de birra na hora de tomar banho. Sempre você observou o comportamento e você percebeu que toda vez que você direciona ela para essa ação, ela se comporta dessa maneira. E o que você vai fazer agora diante disso? Você vai começar a estabelecer as ideias que a gente está falando aqui. Primeiro, você vai começar a mostrar para elas imagens que o que é certo e o que é errado. É errado se jogar no chão, é errado chorar e fazer tolice para tomar banho. O banho é importante para você ficar limpinho, cheiroso, dar tchau para sujeira. Você pode selecionar músicas que cantam historinhas de banho, que falam que vão lavar quais partes do corpo, que vão dar tchau para sujeira, tchau para o cheirinho de suor. Você pode selecionar essas músicas, esses videozinhos que ensinam esse passo a passo do banho e mostrar para essa criança falando que aquilo é o correto, que aquilo é legal, que é assim que toma banho, que o banho é legal, que o banho é importante, que o banho faz bem, que tem que tomar banho, que não pode fazer tolice. Você vai trabalhando essas relações com ela, que você quer que ela aprenda. E aí, depois que você já está trabalhando essas relações com ela, você pode levar isso para dentro desse momento do banho. Você pode deixar a música tocando enquanto ela toma banho. Você pode levar uma historinha para dentro do banho para você contar enquanto dá banho na criança. E aí, depois disso, se mesmo assim ela, na hora de tomar banho, permanecer chorando, permanecer realizando os comportamentos que são errados, aí você vai usar a troca. Você vai observar o que você selecionou. Você pode ter selecionado um brinquedo, pode ter selecionado um lanche, pode ter selecionado um passeio, pode ter selecionado um vídeo. Você vai lançar a mão disso e falar para ela que você vai trocar com ela. E como você vai falar isso para ela? Você vai falar, filho, vamos tomar banho. Se você tomar banho sem fazer tolice, eu vou passear com você na praça. Eu vou levar você no parque. Eu vou deixar você comer biscoito. Eu vou deixar você ver o desenho que você gosta. Vou colocar tal desenho para você assistir. Vamos lá? Olha o desenho, você não quer o desenho? Olha o passeio, você não quer o passeio? E aí você pega a criança e vai direcionando ela pro banho. Mesmo que ela reclame, você vai reforçando essa ideia que ela precisa tomar banho, que é importante, que não é para fazer tolice e que ela vai ter uma recompensa por estar fazendo aquilo sem tolice, sem chorar. E depois que você finalizar todo esse processo de banho, você dá a ela o que ela deseja. Se você prometeu levar lá na praça, leve ela. Se você prometeu o lanche, faça o lanche. Se você prometeu o desenho, coloque o desenho. E assim ela vai perceber que quando ela realiza um comportamento positivo, ela ganha uma coisa positiva. Mas o mesmo pode acontecer ao contrário. Se ela realizar um comportamento negativo, ela ganha uma coisa negativa. Então, ela pode
continuar fazendo a tolice, o choro, a birra, e permanecer nesse comportamento de birra e não aceitar a troca. Mesmo assim, você vai precisar dar banho nela. Então, ela vai, infelizmente, precisar tomar banho chorando nesse processo de birra. E depois, quando ela sair de lá, você vai conversar com ela, falando que ela fez uma coisa que não é legal, não precisa fazer isso para tomar banho, que não é mais para ela chorar, que é para ela parar. Se ela parar de chorar, você vai dar uma coisa boa. Se ela não parar, ela não vai ganhar coisa boa. Pode ser o que você selecionou, brinquedo, desenho, passeio. Assim, essas relações de causa e efeito serão estabelecidas de uma maneira mais eficiente e essa criança vai começar a compreender esses momentos de troca, esses momentos de comportamento, o que deve, o que não deve fazer, como direcionar, como não direcionar. E você também vai aprendendo a lidar com as características individuais da sua criança, que cada criança possui a sua. Talvez o seu filho nessa casa seja diferente do filho de outra pessoa que está assistindo esse vídeo. O exemplo que eu dei pode se aplicar a você e não se aplicar a ela. Então, a gente precisa ir observando esse dia a dia para conseguir mediar esse comportamento e lidar com essas características. Ensinar as regras e os limites é muito importante. Não é porque as nossas crianças são autistas que elas não precisam de regras, não precisam de limites, não precisam de rotina. Sim, elas precisam e muito de regras, de direcionamento, de limites. São as regras, os direcionamentos e os limites que vão fazer com que elas compreendam de uma maneira mais eficiente o mundo, o dia a dia, e se comportem também de uma maneira mais adequada nos ambientes. Então, elas entendem sim os comandos, elas entendem sim os diálogos, elas entendem sim as histórias. Não pense que pelo fato dela ter autismo, ela não vai conseguir compreender ou ela não precisa desse direcionamento. Pelo contrário, ela precisa muito. E é o seu papel de papai, de mamãe, de cuidador, de vovó, de titia, auxiliar nesse processo. Especialmente os pais, que são os que lidam diretamente com essa criança todos os dias. Então, direcionar nessas pequenas ações do dia a dia, nas pequenas situações, nos pequenos momentos de birra, nos pequenos momentos de comportamento inadequado, seja para almoçar, seja para tomar um banho, seja para fazer o dever de casa, seja para realizar um comando. É importante você ir estabelecendo essas relações para que essa criança consiga entender esses momentos e aprender também. Porque quando a gente tem esse processo não consolidado nas nossas crianças, a gente tem crianças que realizam muitos comportamentos inadequados. E aí, quando elas entram nesse ciclo de realizar comportamentos inadequados, as barreiras para a aprendizagem se consolidam de uma maneira muito ruim para o seu desenvolvimento. Porque ela vai estar tão travada nesse processo de realizar o comportamento e bloquear o direcionamento de comando, não aceitar comandos, não aceitar realizar nada que alguém peça para elas fazer, a não ser o que elas mesmas querem, não aceitar nada, o que outra pessoa pede, a não ser o que elas mesmas querem, é muito ruim, porque assim a gente cria cada vez mais barreiras nessa aprendizagem e atrasa esse desenvolvimento. E isso é tudo que a gente não quer. Então a gente precisa ir estimulando e trabalhando esse direcionamento, essa aceitação e essa troca também no dia a dia das nossas crianças autistas. É isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira aí na sua casa. E esse é o Playtea. Se você é novo por aqui e ainda não segue o nosso canal, esse é um ótimo momento para você apertar no joinha, seguir nosso canal, curtir nosso vídeo, deixar um comentário aqui embaixo e ficar atento aos nossos conteúdos semanais. Além do nosso canal no YouTube, a gente também possui outros canais de comunicação, como o Instagram
e o Facebook Playtea.to. Então, siga a gente e fique de olho no nosso conteúdo diário. Tchau! Até o próximo vídeo!